Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro, e trazendo para vocês mais um episódio da série A Guia Resenha, ou seja, vamos resenhar mais um livro, e dessa vez trata-se do livro da autora e historiadora Mary Del Priore, intitulado Dona Maria I, as perdas e glórias da rainha que entrou para a história como a louca. Sim, este livro que vocês estão vendo bem aqui. Isto, e aqui já tem uma foto da nossa protagonista do livro. Não à toa que eu botei na miniatura desse vídeo a pergunta: era louca? E vamos já começar com isso. Mas antes de começar com o tema do vídeo, devo lembrá-los de que estou oferecendo tours a pé pela cidade do Rio de Janeiro e todos eles vocês encontram no meu site, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então, se vocês quiserem aí agendar um tour comigo para conhecer pessoalmente as maravilhas da Cidade Maravilhosa, é só ir lá, entrar em contato comigo por mensagem de texto no WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear pela Cidade Maravilhosa. Sim, pessoal, estou ansiosíssima para guiar vocês. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Bom, pessoal, então a primeira questão que eu mencionei anteriormente, que nós já vamos entrar com isso era louca mesmo, afinal de contas? E por que eu tô trazendo esse questionamento? Ora, porque para nós brasileiros, parece óbvio, sim, Dona Maria é louca. Tô cansado de saber. Agora, perguntem para qualquer português a respeito de Dona Maria a Louca, ou melhor, da rainha Dona Maria a Louca, e eles vão dizer: que rainha? A Louca? Não sei de nenhuma, não. Porque em Portugal, e também oficialmente, ela é conhecida como Dona Maria a Pia, não a Louca. E como eu já mencionei no vídeo que eu falei sobre Tiradentes, que eu vou deixar o link aqui nos cards para aqueles que queiram assistir, é claro, não é a pia aquela que você tem no banheiro ou na cozinha, viu, pessoal? É pia no sentido de religiosa. Sim, porque isso realmente o livro já começa mencionando que Dona Maria I, desde pequena, era muito religiosa. Pense numa pessoa assim fervorosa. E esta religiosidade era já desde pequena. Aliás, a religiosidade católica sempre foi algo muito presente e muito forte em Portugal. Então ela já conviveu com isso basicamente desde que ela nasceu, mas em especial pode-se dizer que o marco da religiosidade dela começou quando ela tinha 19 anos, porque nessa época ela foi acometida pelo que se chamava, tô pegando minha colinha aqui, febres violentas. Claro que foram chamados médicos, a essa altura a medicina já estava razoavelmente avançada, apesar de ser o século XVIII ainda, mas o que acontece? A mãe dela, que também era muito religiosa, mandou que fossem buscar na Igreja da Graça uma imagem do Senhor dos Passos, que é aquela de Jesus carregando a cruz, assim, para quem tem dúvida, e botar essa imagem no quarto de Dona Maria I. As coisas que funcionam para cada pessoa, né? Se fosse comigo, era capaz de eu piorar de qualquer doença que eu tivesse olhando para essa imagem no meu quarto, mas para ela tanto funcionou que ela prontamente se recuperou, olha aí, da moléstia. E pro resto da vida, ela nunca teve dúvidas de que o que salvou ela foi a imagem do Senhor dos Passos. Não à toa que quando ela foi coroada como rainha, o título oficial dela foi Dona Maria a Pia.
Até porque o que acontece em Portugal, os reis e rainhas, eles são sagrados assim, fulano ou alguma coisa, alguma característica. Por exemplo, Dom Manuel o Venturoso, ou tem um rei que é chamado de o Justo, e tem um outro que acho que é chamado de o Belo. Inclusive tem um, pasmem vocês, que é chamado o Gordo. Que mal que esse rei fez a quem? Para que fosse sagrado como o Gordo e entrasse para a história com esse título. Se fosse hoje em dia, né, iam acusar gordofobia. É mesmo pra época, tadinho. Isso é bullying com coitado. Mas outra parte interessante do livro é o processo dos Távoras. Momento confissão. Até ler este livro, eu não fazia ideia do tal episódio do processo dos Távoras. Digam aqui nos comentários, por acaso, se vocês, antes de eu falar aqui, já tinham ouvido falar do processo dos Távoras. E quando eu li, eu fiquei assim, ó. E já dando o alerta aqui, aqueles que sejam mais sensíveis, eu vou deixar aqui também na descrição o link de um trecho de uma novela que foi transmitida pela RTP de Portugal mesmo sobre o processo dos Távora, e o vídeo é logo da execução deles, apesar deles terem grandemente atenuado o que realmente aconteceu, e ainda assim são cenas um pouquinho fortes, então aqueles que sejam mais assim sensíveis, conselhinho, deixem para ver o vídeo de manhã bem cedinho, assim que acordarem, que aí vocês fazem as coisas que você tem que fazer ao longo do dia, aí à noite vocês já vão ter abstraído e vão poder dormir um santo soninho, que vamos combinar, é sagrado. Então, vou ler diretamente do livro para vocês a parte que fala sobre a execução dos Távora e depois eu falo sobre o processo, como chegou a isso. Em 3 meses, concluído o processo, foi promulgada a sentença. Todos condenados à morte da maneira mais cruel possível, inclusive as crianças. Embora aqui, parêntese, no caso das crianças, por conta da interferência de Dona Maria I e de sua mãe, junto ao rei, as mulheres e as crianças da família foram poupadas de serem mortas. Embora não ficaram assim isentas de consequências. Já a idosa, Dona Leonor, que era a matriarca da família, por assim dizer, foi retirada de casa com a roupa do corpo e jogada incomunicável numa cela do convento das Grilas. E as mulheres da família também, diga-se de passagem, foram mantidas presas no convento, mas em outras celas. Pelo menos isso é o que retrata essa novela. Eu vou botar um trecho na descrição. A família ficou em celas de 7 passos, os homens, no caso, escuras, frias e onde passavam canos abertos de esgoto. Os homens, jovens ou velhos, foram barbaramente torturados e coagidos a confessar crimes que nunca cometeram. Os doentes foram maltratados propositalmente por suas carcereiras, à exceção das pretas, que lhes demonstravam compaixão. Da prisão de Junqueira saíram mortos-vivos para o espetáculo do cadafalso. No largo do Cais Grande foi erguido o amplo patíbulo, ao qual se subia por meio de uma escada. Ali se dispuseram os postes, as rodas, as aspas e todos os demais apetrechos para o suplício dos condenados. Na entrada do dito cais repousava uma larga embarcação, carregada de lenha e barricas de betume. Tropas vedavam o acesso ao largo de Belém. Um grande aparato policial parecia demonstrar que o rei e seu ministro temiam uma reação popular. Sob chuva, chegaram as tropas e os corregedores. Encharcado, chegava em grupos o povo miúdo. Às 6 da manhã do dia 13, largou do Pátio dos Bichos uma companhia de soldados de infantaria e uma escolta de juízes. Numa cadeirinha ladeada por 2 frades, estava a amiga de Maria e de Dona Mariana Vitória, a Marquesa de Távora, com a mesma roupa que fora presa há mais de 1 mês.
Nossa, imaginem, né, gente, vocês serem presos com a roupa do corpo e ficarem com essa mesma roupa um mês, ou então dá para especular aqui que tenham tirado essa roupa dela, guardado, e ela ter ficado com a roupa de baixo do convento, né? Porque naquela época as pessoas usavam, na verdade, uma roupa de baixo, por baixo daqueles vestidões, uma chemise. Sei lá, teria talvez ficado com isso e depois botaram esse mesmo vestidão que ela foi levada de casa. Ou não. Então, imaginem vocês, e um mês com essa mesma roupa, provavelmente sem lavar, sem nada. No descampado próximo à Torre de Belém, Maria assistiu, junto com os membros da corte e o povo, a um espetáculo de sadismo sem igual. A pena e mutilação até a morte de amigos com quem até então convivia. O massacre estendeu-se ao longo de um dia, com 18 mortos. Primeiro, subiu ao cadafalso a velha marquesa, Dona Leonor, a quem o carrasco mostrou os instrumentos de suplício aos quais seriam submetidos seu marido, seus filhos e seu genro. A seguir, a fidalga teve os olhos vedados, as pernas amarradas e, antes de ser decapitada, murmurou a frase que a história conservaria: Deus permita que saibam todos morrer como quem são, ou seja, com honra, com dignidade, como nobres. Seguiram-se o jovem Stávora e o conde de Altoguia. Tiveram braços e pernas partidos, o tórax esmagado na roda e por fim foram estrangulados. Maria ouviu seus uivos de dor e o som dos ossos sendo quebrados. Viu seus corpos esfolados vivos e a fumaça produzida por tenazes ardentes. Coberto de sangue e mal conseguindo andar de tanto que fora torturado, o velho marquês também foi içado ao patíbulo para sofrer as mesmas barbáries. Todos duplamente desonrados pelo adultério na família e pela morte que tiveram. O cheiro de sangue no ar e as imagens bárbaras impressionavam o povo que, comovido e abalado, não ousava virar o rosto ao castigo exemplar que lhes impunha seu rei. Por fim, subiu ao patíbulo o homem que, supostamente, disparara contra Dom José. Untaram-lhe o corpo com pés. Em volta do pescoço colocaram enxofre. Um anel de ferro apertou-lhe a cintura enquanto lhe atearam fogo. Assou lentamente por conta do vento que soprava. Os corpos foram depois colocados em uma balsa, onde arderam sobre toras de lenha, para suas cinzas serem finalmente jogadas no Tejo. A amante do rei, de 35 anos, foi encerrada no convento das Trinitárias, assim como as outras mulheres da família, distribuídas em outros monastérios. Enquanto Teresa era protegida e recebia uma pensão vitalícia do rei, as outras Távora tinham que mendigar para se vestir e comer. O chão onde se deu a execução dos Távora foi salgado para que ali nada mais nascesse, e passou a se chamar em Belém o Beco do Chão Salgado. Dom José ainda deu ordens para que se destruíssem todas as casas e palácios dos Aveiro e dos Távora e que se extinguissem seus brasões. Mandou inscrever nos escombros do palácio de Aveiro em Belém: aqui foram as casas arrasadas e salgadas de José Mascarenhas, exautorado das honras de Duque de Aveiro e outras, e condenado por sentença proferida na Suprema Junta da Inconfidência de 12 de janeiro de 1759, justiçado como um dos chefes do bárbaro e execrando desacato que na noite de 3 de setembro de 1758 se havia cometido contra a real e sagrada pessoa de El-Rei nosso Senhor Dom José I. Neste terreno infame não se poderá edificar em tempo algum. Afinal, o que aconteceu? O que teriam os Távoras feito para que sofressem tudo isso? Resposta curta e grossa: nada. Porque como é que começou essa quizumba toda? Nesse meio tempo, uns anos antes, descobriu-se que o rei Dom José I tinha uma amante. E essa verdade que ele tinha uma amante ficou assim escrachada. E essa amante era ninguém menos que a marquesa Teresa de Távora e Lorena, que era casada
com um outro Marquês de Távora, filho de Dona Leonor, que eu mencionei antes, que era Luiz Bernardo. Luiz Bernardo se mudou para a Índia junto com os pais, o Marquês Dom Francisco e Dona Leonor de Távora, porque Dom Francisco de Távora tinha recebido o cargo de vice-rei. E ele ficou lá 4 anos e deixaram a Marquesa Teresa de Távora e Lorena em Lisboa. Nesses 4 anos, ela se tornou amante e favorita do rei Dom José I, até que os marqueses de Távora, Dona Leonor e Dom Francisco, voltaram e descobriram esse escândalo e ficaram horrorizados e queriam de toda forma anular o casamento, enviaram cartas para o Vaticano, que era uma vergonha, mas o rei não deixou. Tentou de todas as formas impedir isso, porque simplesmente, se isto fosse anulado, aí sim é que não haveriam dúvidas de que a Dona Teresa era amante dele. Ele até tentou comprar o silêncio do velho casal dos Távora com generosos favores, mas Dona Leonor não aceitou isso e soltou os cachorros em cima. E há quem diga que foi isso que começou a inimizade aí, né? Ai, mamãe do céu. E você deve estar se perguntando, mas gente, por que esse estardalhaço todo? Quem nunca sofreu uma traição que atire a primeira pedra, né? Que isso? Mas por quê, gente? Porque os Távora, eles eram profundamente católicos e muito ciosos da sua nobreza. E o decoro entre os Távora era lei, era questão de honra para eles. Então isso era uma mancha na honra da família dos Távora. Mas aí, no fim das contas, tiveram que engolir seco. Mas, como desgraça, porque é bobagem, 4 anos depois, em 1758, o rei Dom José sofreu uma tentativa de assassinato, sendo que foi um mistério quem teria assassinado o rei. Parêntese aqui, se vocês estiverem ouvindo ruídos aqui no fundo, me desculpem, é a obra que estão fazendo aqui no apartamento do lado. Continuando. Dom José não tinha como saber quem foram os assassinos, que estavam encapuzados, mas no processo, que durou 3 meses, as testemunhas foram induzidas a dizer que isso tinha sido coisa dos Távora. Basicamente, a sentença já tinha sido dada. E fizeram aí um julgamento, chamaram os Távora para serem julgados, assim, para não dizer que não chamaram, mas é tudo uma encenação, porque a sentença já tinha sido dada. Então, os Távora foram condenados sendo completamente inocentes. E, inclusive, tempos depois, a própria Dona Maria I, quando já era rainha, perdoou a família Távora. Mas Amanda, o que isso tem a ver com Dona Maria I? Simples, pessoal, porque a dita loucura dela, que eu já mencionei também no vídeo sobre Tiradentes, que se fosse hoje, ela teria sido diagnosticada com depressão, síndrome do pânico ou alguma coisa assim, não simplesmente é louca e pronto, mas naquela época, infelizmente, não havia o entendimento que nós temos hoje sobre doenças mentais e psiquiátricas e transtornos psicológicos, mas a doença dela começou nesse momento. Imaginem vocês presenciarem isso que eu descrevi acontecendo com amigos de vocês. Dona Leonor, por exemplo, era íntima de Dona Maria I e da mãe dela. No mínimo, geraria aí em qualquer pessoa um transtorno de estresse pós-traumático. E outra coisa interessante de mencionar sobre os Távora é que esse episódio, apesar de ser muito pouco conhecido aqui no Brasil, em Portugal é conhecidíssimo. E é tão conhecido que até hoje se usa corriqueiramente assim uma expressão que diz assim, azar dos Távora, que é empregada sempre quando uma desgraça se abate injustificadamente sobre alguém. Para vocês verem quanto que esse episódio marcou na história de Portugal. Talvez muito mais do que a execução de Tiradentes para nós brasileiros.
Outra coisa interessante do livro, para aqueles que sempre ficam confusos com a genealogia, ele traz um esqueminha da árvore genealógica completa de Dona Maria I. Ora, vejam vocês. Com isso, dou por encerrado mais este episódio da série A Guia Resenha. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo com a maior quantidade de pessoas, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa e, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!